Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16. Onde nós vamos proceder com essa leitura. Capítulo 16. Eu venho meditando nesses dias, nesse texto, e confesso que essa mensagem seria quarta-feira passada, mas aconteceu algo maravilhoso. Sempre Deus ele nos surpreende, e foi o culto de gratidão de Salatiel, né? Ele veio aqui e realmente toda a igreja, eu vi a alegria da igreja, o crescimento com seu testemunho, com a família aqui, né? E a gente viveu aquele momento, e eu disse, domingo então. E Deus permitiu a gente aqui nesse domingo ler esse texto. Queria que você mirasse na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Leia como está na sua Bíblia, Samuel. Aliás, a gente tem um data show, os irmãos podem acompanhar, eu vou proceder com a leitura. Eu gostaria de ler realmente esse capítulo 16, do 1 até o versículo 13, que contém a mensagem do Senhor, e depois farei algumas aplicações, mas o texto básico é esse. O tema da mensagem é 2 reis, 2 corações, as diferenças que definem um legado. É o tema da mensagem desta manhã. 2 reis, 2 corações, as diferenças que definem um legado. A gente vai tratar do rei Davi e do rei Saul. A gente pode até inverter, Saul e Davi, que Saul foi o primeiro. E por quê? A gente está lendo muito esses dias os salmos, todos os dias. E a gente encontra Davi nesse salmo, a sua sensibilidade. Porque a gente reconhece Davi como realmente ele era um guerreiro, pecado, Davi, mas a gente vai ver a humildade desse rei. Era um monarca, o monarca mais bem sucedido de Israel. Reinou 40 anos, mas sempre se prostrava diante do Senhor. Sempre pedia misericórdia ao Senhor. Reconhecia que estava errado. Justo no teu falar, tu és justo no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. Teve uma mensagem aqui, eu tenho meditado nesse texto. E hoje, gostaria que os irmãos com paciência e com reverência escutassem essa mensagem. Vamos proceder agora com a leitura. Vamos lá, a leitura. Capítulo 16, de 1 a 13. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. A igreja, o verso 2. Veja bem, o texto que vocês acabaram de ler, preste bem atenção em cada leitura. Volta aí, por favor, o verso 2. Leia já, pedindo a Deus a interpretação. Olha, porém disse Samuel, Deus deu uma ordem a ele ficou com medo de cumprir a ordem. Mas por que ele teve medo? Como eu irei? Pois ouvindo Saul, ele vai fazer o quê? Saul matava os profetas, viu? Saul matou sacerdote e não foi pouco não. Se ele ouvir Samuel, nome de oração, de revelação, ele não ia mentir não. Se ele souber que eu vou ungir um rei, ele vai me matar. Crente da tribo de Benjamim, querendo matar o outro. E Davi só fazia servir a ele. Vamos prosseguir, preste atenção, verso 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu disser. Deus às vezes tem seus mistérios e não diz a ninguém. Se ele quiser, ele diz, você vai para tal lugar, vai para a casa de Jessé, veja, volta um pouquinho, né? Vai fazer um sacrifício, e eu te farei saber, por enquanto não, só me obedece. Irmãos, quando a gente não entender, mas continua obedecendo, só me obedece. E você vai ungir quem eu te disser. Vai ser diferente, vocês ungiram Saul, não fui eu. E a gente vai ver na mensagem de hoje, que teve aquela unção, permissão de Deus, mas não foi a vontade do Senhor. Foi mais um clamor popular. Samuel ficou muito triste, inclusive. Mas vamos lá, verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Por isso que é belemita, porque ele é de Belém, ok?
Então os anciãos da cidade saíram ao encontro e tremendo, os anciãos tremendo, porque sabia da fama de Saul, e disseram: de paz é a tua vinda. A igreja pode ler o 5? Isso é um ritual do profeta Samuel. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe. Eliabe é um irmão de Davi. Ele tinha 7 irmãos. Eliabe era o mais velho. E disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. A igreja pode ler o verso 7? Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Verso 10, a igreja. Era só varão de guerra, vezes que passaram os 3, viu? Mas Deus, eu não escolhi nenhum dos 3. É uma lição. Eu acho esse capítulo 16, meu Deus, maravilhoso. Para a gente se tranquilizar. A escolha não foi nossa, a escolha é de Deus. E quando Ele escolhe, Ele se responsabiliza. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. O versículo 11, a igreja. O profeta suspendeu o jantar, o almoço, não, ninguém, se não aparecesse que ainda está faltando. Então, mandou em busca dele e o trouxe. E ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo, esse mesmo é. Derramou todo o óleo na cabeça dele. Verso 13, toda a igreja? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra da exposição. Nos dá entendimento, Pai. Palavra que renova a cada dia. É um texto bem conhecido, mas ele tem uma revelação especial neste último domingo, pela manhã, nesse jejum em família, aqui com a tua igreja. Nos dá entendimento, Deus, sobre esses 2 reis, Saul e Davi, sobre 2 corações e as diferenças entre eles e a definição de um legado. Nos ajuda, Pai. Tanto Davi como Saul eram pecadores, defeitos, falhos, mas aqui estabelece algumas diferenças, porque havia um que reconhecia, outros não. Sempre teimava, Pai, e achar que estava certo. Nos livra disso, ó Pai. Nos ajuda a reconhecer, como foi lido no Salmo hoje, 19, quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me, tira de mim aqueles que me são ocultos. E nos dá entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? É muito interessante. Eu fico impressionado com essa história. Sempre eu aprendo. Não é Eliabe, o rei, o novo rei de Israel. Saul já havia sido rejeitado. Interessante, uma curiosidade bíblica, você vai ler no capítulo 13, capítulo 8 em diante, de 1 Samuel, que lá em Gigal, Saul pecou contra o Senhor. E o Senhor disse a Samuel que tinha rejeitado já. Ele só tinha 2 anos de reinado, alguns estudiosos dizem. Mesmo assim, ele reinou 40 anos. 38 anos na frente de um povo sem aceitação divina. E Deus ali, está difícil entender, né? Como é que eu estou aqui na frente e Deus está tolerando, está permitindo com alguma finalidade, mas já tinha rejeitado aquele homem.
E eu fiquei muito pensativo com esse texto. E aqui, 2 reis, 2 corações e a diferença entre eles. Há momentos, irmãos, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, serei breve, a mensagem será breve, mas ela tem um conteúdo muito forte para nossas vidas. Há um momento na vida de todo líder, aliás, de todo crente, seja qual for, em que Deus faz uma pergunta que nos confronta. Deus vai confrontar a gente em algum momento. Foi o que aconteceu com o profeta Samuel. Ele estava mergulhado de luto, Samuel. Estava com o coração triste, estava em luto. De coração partido pelo fracasso do rei Saul. Você sabia que Samuel amava demais Saul? Mas Deus disse assim, que ele não era mais o escolhido, tinha rejeitado. E agora, até quando? Veja no capítulo 16, versículo 1, a gente acabou de ler. Até quando terás compaixão de Saul, vendo que eu rejeitei? É como se Deus dissesse para Samuel, o profeta, era tempo de virar a página. Vai ter momento de Deus virar a página na nossa vida, irmão. E precisamos começar tudo novo. Às vezes do zero, Deus ele nos chama. É nesse texto e contexto que vamos testemunhar um dos momentos mais cruciais da história dos reis de Israel. É justamente com esse texto. A transição da monarquia. Deus rejeita Saul e escolhe Davi. Mas não foi uma escolha arbitrária. Foi uma escolha baseada em algo que só Deus pode saber e ver. O coração. Deus, quando escolhe, ele vê o coração. Tem um hino no cantor cristão que diz, ele vê a petição, ele sonda o coração, né? E vê a petição, tua fé, Jesus, contemplará. Ele vê o coração. Seu coração está sendo examinado agora, nesse momento, por Deus e o meu. Ele sabe de tudo que ocupa a nossa mente. Nossas tristezas, nossa alegria. E Samuel estava de luto. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Tem um ditado tão antigo que diz que as aparências o quê? Enganam. Isso é muito tempo. Lá no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz, enganoso é o coração. Coloca aí Jeremias 17, 9. Só para os irmãos terem uma ideia desse tema, como é profundo. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Sabe todas as nossas fraquezas, nossas falhas. Colocou, veja aí. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Verso 10, vamos lá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então está aí o primeiro ponto revelado nessa visão divina que ele ensinou a Samuel. Samuel, velho profeta, eu não vejo como o homem vê. Você viu Eliabe. Mas não é Eliabe que eu quero. Você viu Abinadab. Não é Abinadab que eu escolhi. Você viu até Samar. Mas não é esse que eu quero. Eu não vejo como o homem vê. A gente percebe aqui a origem. A primeira grande diferença está na motivação da escolha. Estou falando da diferença dos 2 reis. Que traz lições para a nossa vida. Saul foi escolhido por demanda do povo. Israel queria de todo jeito um rei. Como todas as nações, está lá em 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 5, o povo colocou Samuel na parede do profeta, queria um rei. Os filhos de Samuel não poderiam governar porque estavam em falta, pecaram. Deus, ele ama nossos filhos, mas se nossos filhos estiverem em pecado, ele vai repreender. Ele vai repreender. O pai não paga pelo filho, nem o filho pelo pai, a alma que pecar, essa morrerá. Os filhos de Samuel não tinham condições. Os filhos do sacerdote ali não tinham condições de ser sacerdote. E Deus os reprovou. Deus, ele reprova quem está em falta. E a gente percebe aqui que Saul foi escolhido pelo povo. Deus concedeu o pedido, está lá em Samuel, primeiro livro, capítulo 5, capítulo 8, a partir do verso 5. Deus concedeu o pedido, mas foi uma acomodação à desobediência do povo. A escolha de Saul partiu da vontade humana, da pressão popular. Vamos escolher esse irmão, gosto tanto dele. Vamos colocar essa irmã no grupo. Tá, olha, essa irmã é uma bênção. E é minha amiga, é minha vizinha. O critério da escolha, qual seria? Oração, perguntar a Deus quem é.
perguntar a Deus. Davi foi escolhido pelo povo. Por outro lado, Davi foi escolhido por iniciativa divina. Iniciativa divina. Está na Bíblia. Deus disse a Samuel: até quando terás compaixão de Saul, visto que eu rejeitei? Enche aí o teu chifre de azeite e vai. Eu vou enviar você a Jessé, porque dentre os teus filhos, eu provi um rei. 1 Samuel 16:1. Dentre os filhos de Israel, eu provi. Para os irmãos terem uma ideia, quando Saul desagradou a Deus, Davi tinha 14 anos de idade. E Deus já tinha escolhido, já proviu um rei lá. Deus conhece cada criança e o seu futuro, cada um de nós, irmãos. O futuro dos nossos filhos. Eu creio na soberania de Deus. Ele é soberano. E Ele faz do jeito que Ele quer. E aqui a gente vai ver um ato de soberania. Porque se você olhar direitinho, Davi também foi um grande pecador. Vai lá, enche o vaso de azeite. Você vai na casa de Jessé, porque eu provi um rei. Lá em Samuel 16:1. A escolha de Davi partiu do coração de Deus. Foi uma iniciativa soberana, não uma resposta à exigência do povo. Lá em Atos 13:22, se não me engano, por favor, foi agora recentemente o Congresso dos Homens, ou o 8º Café dos Homens, Davi escolheu, veja, e quando este foi retirado, lhes levantou, quando foi retirado Saul, lhes levantou como rei a quem? A Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. É impressionante. E você vai ver vários textos. Agora, todo escolhido tem um perfil. Ele pode até falhar e falha, mas ele pede perdão e pede misericórdia. Ele não se programa para pecar e pedir perdão depois. Não é assim que funciona. Então, Davi foi escolhido. Foi uma resposta, uma iniciativa divina. Assim como está lá em João, capítulo 15, verso 16. Quando a nossa vida espiritual é movida por demandas externas, opiniões ou pressões, estamos construindo casa sobre areia. Mas quando nós nos colocamos à disposição da iniciativa divina, descobrimos um propósito que vai além das expectativas humanas, da nossa expectativa. Deus escolheu, Deus vai prover, Deus vai providenciar, Deus vai preparar, Deus vai fazer um milagre na minha vida, na sua vida também. E Ele vai nos ter todas essas... Oh, que coisa linda, Salmo 139, versículo 23. Sonda, meu Deus, Davi, e conhece meu coração. Prova, meu Deus, e conhece meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e Deus via. Mas eu te peço, guia-me pelo caminho eterno. Davi pedia para Deus sondá-lo. Quem que pode entender seus próprios erros? Senhor, absolve-me, expulga-me daqueles que têm te ofendido, que eu não percebo. Então aqui, meus irmãos, uma lição preciosa. Davi foi escolhido porque Deus conhecia o seu coração. Deus não está impressionado com o nosso currículo. Deus não se impressiona com os títulos ou habilidades visíveis. Ele sonda as profundezas do nosso ser. O que Ele busca é um coração humilde, um coração sincero, um coração disposto, um coração quebrantado. O culto exterior é vazio se o coração estiver longe de Deus. Pode revirar os olhos, pode fechar os olhos, mas se o coração não for de adorador, está longe de Deus. Terceiro lugar, eu disse que seria bem objetivo. Terceiro ponto, a postura diante da unção que recebeu. Você tem unção de Deus? Veja a postura. A forma como a unção se deu revelar as diferenças profundas. Porque Saul também, ele foi ungido. Está na Bíblia, ele foi ungido. Saul foi ungido por Samuel em segredo. Foi em segredo. Toda a história está lá no capítulo 10. Você pode ler, foi em segredo. E depois confirmado por sorteio público. 1 Samuel capítulo 10, de 20 a 24. Vai seguindo. E Deus observando. Saul tinha um porte alto, era bonitão. A Bíblia diz que entre os homens da sua época, Saul, ele sobressaía. Os homens mais altos da época chegavam quase ao ombro de Saul. Saul era alto, bonitão, formoso. E agradou os olhos. Esse é o rei, tinha porte. Saul foi escondido. Tem gente aí que de repente nem sabe, de repente é pastor. Eu estava na Universidade Católica.
fazendo curso de psicologia, e tinha uma irmã que dizia assim: pastor, ela aceitou a Cristo lá na sala de aula. Eu preguei para ela. Ela quis conhecer a igreja EBT. Veio ela e o noivo dela. Era um jovem. O noivo dela, sargento da aeronáutica. Nunca esqueci dessa cena. Aí ela se empolgou. Novo convertido, fica empolgada ali na Bíblia, devorando Bíblia. A gente estava perto do nosso recesso. E ela disse: pastor, eu vou mais na sua igreja. Como é que eu faço para ser pastora lá? Eu disse: não, não é assim não. Ela já queria o pastorado. Né? Não é assim não. Porque eu acho tão bonito. O jeito que Deus lhe usa aqui na sala, o senhor prega para um, prega para outro, todo mundo para escutar, acho bonito isso. Eu quero ser pastora. A minha mãe quer que eu seja advogada, porque ela é, meu pai também. Eu estou fazendo curso de psicologia, mas agora eu acho que eu descobri outra coisa, eu quero ser pastora. Ainda jovem ela, muito ainda meia... Aí ela chegou aqui, aí queria conhecer todo mundo, e tudo bem, veio com o noivo dela. E o noivo dela já era crente mais antigo, falei: calma menina, não é assim não. Aí a gente saiu de férias, eu não mais a vi mais. Quando eu voltei de férias da universidade, aí quando cheguei lá, ela me procurando. É só quem está procurando o senhor, pastor, é aquela menina, esqueci até o nome dela agora. Ela está doidinha ali procurando, perguntando se eu chegou. Aí viram que eu cheguei, né? O pastor estacionou agora, ele chegou. Aí ela veio junto de mim. Uma novidade para o senhor, meu pastor. Sente aqui para o senhor escutar direitinho o que foi. Eu sou pastor agora. Arrumei uma igreja. Cheguei lá naquela igreja. Já estou até pregando, isso é sério, um mês só. Aí eu disse: tenha calma. Eu espero que até hoje ela esteja firme no Senhor, meus irmãos. Porque não é assim. As coisas não funcionam. Tem gente que quer uma liderança, mas não sabe o preço dela. O preço é muito alto, você não sabe o que é ser um pastor. Não tem ideia. Eu aperreei tanto esses dias aqui na igreja, com tantas situações que não vale a pena contar. E quando eu estava indo embora, depois de uma reunião, tanta coisa, alguém chega e diz: pastor, todos os ar-condicionados quebraram. Como é o nome da peça que quebrou? O compressor. Caríssimo, esse ar-condicionado grande. Quando ligaram, parecia um trator. Se isso não está normal, desliga isso, por favor. Aí pedi para desligar lá no salão social. Ah, ninguém aguenta o calor. Não aguenta. Liga o ventilador, abre o negócio, aguenta, agora desliga ele. Pedi para desligar todos os ar-condicionados. Depois saiu o irmão Joel. Joel está por aí? Joel, não sei se ele está. Filho de Ezequiel. Examinaram. O pastor precisa fazer uma investigação. Minha cabeça latejava. Eu disse: como é que vai ser agora? Aí é muito caro. A gente vai ver se acha um. Até difícil. Fiquei aperreado. Vou resumir porque a história... Passei a noite mal. Mal. 1h, 2h da manhã. A Marisa conseguiu dormir. Eu não conseguia. Disse: como é que eu vou fazer? Aí eu pensei: campanha para consertar minha cabeça. Jesus, dá um jeito, Jesus. Quando foi no outro dia, eu vim embora para Camaragibe, era uma sexta-feira. Aí Agnaldo liga para mim, o diretor de patrimônio: pastor, foi um problema que a CELP fez na rua. Inverteu sei lá, um negócio assim. Inverteu o quê, Agnaldo? A fase. Aí deu bronca em todo, não sei como queimou, irmãos. Se a gente insistisse para querer friozinho, ia queimar tudo. O técnico disse. Aí no outro dia, o rapaz olhou tudinho, está tudo, ó, com silêncio. Aí eu disse: meu Deus, o que seria da minha vida sem a tua misericórdia, Senhor? Então, lembre-se disso. Lembre-se que o escolhido, nem sempre o chamado de Deus é acompanhado de holofotes. Não pense que você vai ter vida fácil. Tem gente que quer, como aquela minha coleguinha. Você vai ser o líder, ninguém chega junto de você. Tenha cuidado, o líder é o mais carente que tem dentro da igreja. Nunca esqueça disso. Se você é líder, você não é manda-chuva. Porque a Bíblia diz: aquele que quiser ser maior, seja o quê? O menor. E a quem muito foi dado, mais humildade, mais atenção. Aí você vai ser mais, porque você é parecido com Cristo. Então aqui, muitas vezes, Deus nos prepara na obscuridade, na rotina, longe dos olhos humanos. Qual foi o preparo de Davi? Estava por detrás das montanhas, tomando conta de ovelha. E ninguém foi chamado, ninguém convidou, mas Deus está preparando. Não importa onde você estiver, você é um escolhido, o escolhido de Deus. Deus está preparando você. Não precisa que ninguém te veja e tal. Deus está vendo. O mais importante é Deus ver o nosso coração. Eu queria avançar, irmãos. Então pense nisso. Davi aprendeu a liderar cuidando de ovelhas antes de liderar Israel. O Senhor é o meu pastor. Davi era um pastor de ovelhas. Ele percebia o cuidado, ele cuidava das ovelhas e percebeu o cuidado também.
Era na vida de Davi, cotidiana, a gente aprende essa lição. Ele aprendeu. A gente precisa servir a Deus com integridade, com fidelidade, inteireza do coração. A presença do Espírito Santo, saída temporária e permanência poderosa. No versículo de número Samuel 16:14, a obra do Senhor na vida de cada um foi o divisor de águas. Saul experimentou a presença do Espírito, mas esta se retirou. A Escritura diz que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. 16, versículo 14. O Espírito veio sobre ele para capacitação, mas por sua desobediência persistente, Deus entregou a sua própria ruína. Irmãos, tudo que Saul queria fazer era ele sozinho, não consultava mais o profeta. Tem gente que tem um pastor disponível, faz tudo sozinho. Nem pergunta, o que é que o senhor acha disso, pastor? Mas num dia que quebrar a cara, na linguagem de hoje, aí todo mundo vai em cima, fez, o pastor sabia disso? Não. São pastoras e pastores dentro da igreja, que acham que faz, mas não perguntam uma opinião do seu pastor, dos seus pastores. Devia ter muita humildade, ó, está tudo festa aqui, ó, tudo prontinho e tal. Vocês acreditam, eu vou dizer algo aqui, eu estou falando a verdade, não me. Doutor Tiago, pastor Abisai, toda vez que ele está escalado para pregar, ele manda para mim um texto, os tópicos, e pergunta, tá bom, pastor? Eu disse, vige que homem humilde. Doutor Tiago Arruda, viu? Tá bom desse jeito, só quer mudar alguma coisa? Eu disse, não, doutor Tiago, tá, senhor, mas eu pensei que ele ia deixar, depois que eu disse umas 3 vezes, mas até hoje, olha o tema aí. O tema não vai para Gilton logo, não, vai para mim. Interessante que o diácono Paulo pregou agora recentemente. Pastor, olha o que eu pensei. O que é que o senhor acha? Tem esses 2 textos, qual a sua sugestão? Eu se os 2 está lindo. Pergunta a Deus aí, escolhe, que eu deixo à vontade também. Mas isso aí é humildade. Que nada, pastor Saná, que o negócio aqui sou eu, a rainha, sou eu. Aqui é o que mando e demando. Quando vier os problemas, você não consulta. Saul deixou de consultar Samuel. É isso que eu estou dizendo, é a Bíblia, estude, leia. Deixou de consultar o profeta. Sabe o que aconteceu quando o povo queria ampliar as tendas? Aqueles profetas, a Corém, escola de profeta, chamaram Eliseu. Eliseu, a gente vai pegar umas madeiras, tu pode vir comigo? Ô, rapaz, coisa linda. Aí ele falou, eu vou. Aí estava lá cortando tudinho, o profeta pular, caiu o machado aonde? E agora? Ai, meu Deus, era emprestado. O profeta, onde foi? Parece que não serve para nada profeta às vezes, né? Foi ali, ele pegou um gravetozinho, fez isso, ó. Aí o machado. Shhh. Será que a gente não lê isso, Bíblia? Não, mas aí não é com ele, é comigo. Tem oportunidade, seu pastor está ali. Estou à disposição. Mas o rejeita. Mas você querendo ou não, minha linda, é o teu pastor. E Davi reconhecia isso. Ele se humilhava, ele conversava com Samuel. Eu segui a orientação do profeta Samuel. E Davi era obediente. Quando Natan disse, esse homem é tu que está em pecado. Ou se fosse com Saul, guardas, aprenda esse desaforado, está afrontando o rei no quarto dele. Sabe o que Davi fez? Quem lembra? Jogou-se no chão. Chorou. Aí Deus usou Natan e disse, diz a ele que ele não vai morrer não. Ele é muito humilde. Depois daquele Salmo 32, 38, 51, se tiver um rei em Israel mais humilde do que Davi, eu duvido, irmão. Ele publicava suas falhas. Quem quer falar de falha aqui? Ninguém fala, a gente esconde. Davi disse, eu pequei, o que o senhor fizer comigo está bem feito. Já Saul, não. Essas ovelhas que você está escutando, mas Deus mandou matar tudo, não pegar nenhum despojo. Não, é porque a gente faz um banquete para o Senhor. Mas Deus disse que não quer. Deus não gosta de gordura. Deus quer sacrifício. Deus quer obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Fazendo tudo com aquela alegria, o pastor fica olhando assim, autossuficiência. Salatiel disse uma coisa que eu acredito que abalou, me abalou. Eu percebi nesse meu AVC severo que o homem é insuficiente. Não sei se você lembra o que ele disse aqui, em público. A gente acha que é cheio de conhecimentos enrolado. Eu vou dizer uma coisa a você, não se ofenda não, porque aplica a mim também. Nós somos insuficientes, suficiente é Jesus. E ele é capaz, é quem ele quer, fica questionando porque foi Davi não.
Como uma professora de psicologia, eu já disse isso aqui. Tem 3 pastores na sala, tem um presbiteriano e tinha João Batista, que era outro pastor também. Me explique por que esse bendito Davi é o homem segundo o coração de Deus. Um mau elemento desse. Mesmo assim ela disse. Eu disse, que é isso, professor? Oxê! Ele articulou a morte do seu general. Ele ficou com a mulher dele. Ele é mau, ele matou não sei o quê. Por que é o homem segundo o coração de Deus? Eu disse, irmã, a senhora lê Bíblia, leio. Por favor, faça uma leitura do Salmo 32, faça dos Salmos 38 e 51. Depois a gente conversa sobre isso. Ninguém se expõe como Davi. Eu pequei, sou eu que errado. A gente, sabe quem que erra quando dá uma coisa no departamento da gente? Eu sabia que aquela pessoa, é ela que está errando. Nunca a gente tem a capacidade de dizer, fui eu. Sempre a gente vai descobrir alguém que está falhando. E não é você se é alguém, com certeza. E a gente às vezes tem coragem de dizer assim, fulano ou fulana não serve para nada. Deus fica escutando, está arrebentando, fulano não serve para nada. E quem que serve para tu? Teu passado está aqui, ó, nas minhas mãos, tua vida. Não adianta a gente pousar de crente, sabe, super perfeito, que nós não somos mesmo. Nós estamos aqui, todos nós, pela misericórdia do Senhor. E não pense que Davi era o melhor, porque era impecável e inerrante, porque Davi confessava. Todo o salmo dele fala sobre isso. Davi recebeu um espírito de forma permanente. Então Samuel tomou aquele azeite, ungiu no meio de seus irmãos. Não foi escondido não, viu? No meio de seus irmãos ele foi ungido. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se dele. O Espírito não veio apenas para uma tarefa, mas veio habitar e capacitar ele a vida toda, o reinado todo. Deus não vai se afastar de você a vida toda, porque o Espírito Santo que habita em nós vai nos dirigir. Ele nos ensina até a orar, como a gente às vezes não sabe. Eu não sei orar, pastor, eu sei, já estou tanto na igreja. A gente às vezes não sabe orar. Lição. A presença do Espírito Santo não é um extra na vida do crente. É algo essencial, fundamental na nossa vida, ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente evita muita coisa, viu? A gente sai da roda dos escarnecedores. Aquela amizade ruim que tem aparência, você se envolveu porque você quis. Aí começa a se envolver, um abraço, um cheirinho, um não sei o quê, daqui a pouco o teu nome está aí espalhado. Tem que dizer. A Bíblia manda a gente se evitar toda aparência do quê? Do mal. Eu quero já concluir, pastor Abisaí, a gente vai concluir e vai orar. O fruto do Espírito Santo. Tormento e conforto. Uma certa vez tem uma revista antiga que meu pai, ele era assinante dessa revista. Uma revista era Chamada da Meia-Noite. É muito antiga essa revista. Chamada da Meia-Noite. E ela falou sobre o Dr. Herbert. Era um teólogo. Que disse que no inferno quem está atormentando todo mundo lá não é o diabo não, é Jesus. A gente acha que o diabo manda no inferno, faz festa lá, né? O diabo está sofrendo, ele e seus anjos, atormentados. Aí a pergunta, se é o diabo que está atormentado, quem está atormentando ele? É Deus. Deus atormenta qualquer um e acaba. Deus irado. E ele disse assim, que escandalizou muita gente, mas eu entendi, o diabo é um diabo de Deus. Toda vez que o diabo ia querer acabar com Jó, perguntava a ele, eu posso ir? Pode, mas vai até aí. Quem disse que o diabo faz o que quer? Está dando muita bola ao diabo, viu? A gente que é de Deus, ele não toca. Só se Deus permitir. Só se a gente estiver dando lugar a ele, com fofoca, com intriga, com disse-me-disse. Aí está dando lugar a ele, ele entra abaixadinho. Porque a gente está dando lugar a Satanás. Vamos ficar de pé, estou terminando. Fruto do Espírito Santo. A consequência da presença ou ausência do Espírito é vista claramente na condição de interior de cada um. Saul foi atormentado por um espírito maligno. E o espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. 1 Samuel 16:14. Isto resultou em uma paranoia, medo, ciúme e uma vida marcada por tormento e instabilidade. A pessoa, quando tem o Espírito de Deus, tem medo de tudo. Acha que não consegue, acha que fulano quer tirar seu lugar, acha que estão falando mal, fica com essa paranoia, quase uma pessoa esquizofrênica. Vão querer me humilhar, vão querer me tirar, vão querer isso, para com isso. Isso é tormento, Deus quer te dar uma vida de paz. Davi foi instrumento de conforto e paz. A solução para o tormento de Saul foi trazer Davi que tocava harpa.
E sucedia que quando o espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi tomava a sua harpa e tocava com a mão. Então Saul se sentia aliviado, se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel 16, 23. A presença de Davi, cheia do Espírito Santo, trazia refrigério. Um crente cheio do Espírito Santo traz alegria para quem está perto. E finalmente o legado: fracasso e morte, esperança e aliança. Infelizmente não só fracassou Saul, como morreu distante de Deus. O final da história é triste, e cada um traz o selo das suas escolhas. Saul deixou um legado de fracasso. Sua vida terminou em tragédia, derrotada em batalha, suicídio, e sem uma dinastia perpétua que perpetuasse seu nome. A sua liderança foi marcada pelo medo, pelas meias obediências, meia verdade, uma mentira toda, e levou a nação à estabilidade. Qualquer líder, seja qual for, se não tiver firme na presença do Senhor, todo o seu liderado fica com medo, fica destroçado, fica angustiado. Como é importante a vida do líder, uma vida no altar. Davi deixou um legado de esperança e aliança eterna. Embora tenha pecado, a Bíblia não esconde, seu coração se voltava para Deus em arrependimento. Deus fez com ele uma aliança eterna, prometendo sua descendência teria um trono para sempre, culminando em Jesus Cristo. Lembra da oração de Bartimeu? Jesus, filho de Davi. Lições e encerro mesmo para a gente orar. Nossas escolhas de hoje constroem nosso legado de amanhã. O que o homem semear, ele vai colher. Isso é a lei infalível da semeadura. O que você estiver plantando, pode até demorar, como Saul demorou 38 anos, mas vai cair. Podemos viver como Saul, buscando nossa glória. Você sabia que Saul fez um legado? Ele levantou um altar para a glória dele, depois da guerra dos Amalequitas. Mas veja a história de Davi, se Davi fez alguma coisa assim. E finalmente, podemos viver como Davi, ou com Saul, com todo orgulho, é meu, tudo é meu, tudo é meu, a gente não tem nada aqui. Ou viver como Davi, um coração que busca a Deus, mesmo em suas falhas. Ele deixou um legado que aponta para a graça, a fidelidade e a misericórdia de Deus na vida dele. A conclusão simples é essa: a história de Saul e Davi não é apenas uma narrativa antiga, é um espelho de nossas almas nos dias de hoje, e nos confronta a fazer perguntas essenciais. Primeira pergunta: qual a motivação da nossa vida? Qual a minha motivação onde eu estou? A pressão dos outros ou a vontade de Deus? O que Deus vê quando olha para mim e para você? O que Deus vê quando olha para nós? Uma fachada impressionante ou vê um coração sincero? O que é que Deus vê quando olha para nós? Como estamos lidando com a presença do Espírito Santo? Estamos entristecendo com desobediência ou trazendo alegria e permitindo que Ele nos capacite? Deus não busca pessoas perfeitas. Ele busca corações disponíveis, ensináveis. Davi falhou, mas em seu coração se quebrantava diante de Deus. Saul falhou e o coração endureceu. Há uma grande diferença, irmão. Que possamos clamar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, Pai, esteja sobre a IEBT, sobre cada líder, sobre nós e todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe, um dia maravilhoso.